Energia ao cubo. Ben Grote. Estas não foram as únicas pistas que estavam prestes a me fazer migrar para um novo universo. Sue Monk Kidd, autora de A Vida Secreta das Abelhas. Esta experiência é um curso de reciclagem, um aquecimento para obter os músculos que se manifestarão de volta em forma, e um lembrete para você sair da vida que está levando e conseguir o que está procurando. Os físicos chamam essa rede de conexão de campo do ponto zero, o que eu chamo campo das infinitas potencialidades, e afirma que dentro dele existe toda a possibilidade. Para as próximas 72 horas, você vai procurar ativamente 8 possibilidades. Apenas mantenha seus olhos abertos e faça a intenção de atraí-los para a sua consciência. A ideia é que uma vez que tenha ordenado a partir do universo, elas vão aparecer exatamente como pedidas. E assim como você nunca duvida que a Amazon vai enviar o novo videogame pedido em sua conta, simplesmente confie que as 8 coisas seguintes passarão pelo seu caminho. Número 1. Uma gargalhada. Número 2. Um brinquedo da sua infância. Número 3. Sua música favorita do ensino médio. Número 4. O número 222. Número 5. Uma bola de praia. Número 6. Um idoso com um chapéu elegante. Número 7. Um sorriso de bebê. E número 8. Um cartaz com uma mensagem para você. Pense nisso como uma caça ao tesouro, que era o meu jogo favorito na infância. E uma vez que o maravilhoso sentimento infantil e o brincar são o elixir da manifestação, vou apimentar este tópico, oferecendo um pacote de prêmios para as manifestações conforme listadas adiante. A Hay House tem interesse em relacioná-las para o leitor que enviar as melhores fotografias de todas as 8 coisas para o meu site www.bengrote.com. E se você realmente quer torná-lo divertido, mantenha algumas jujubas vermelhas para tomar a pílula vermelha perto de você. Uma sugestão que recebi de uma leitora maravilhosa chamada Maria Saliars. Ela mantém jujubas vermelhas em um frasco de vidro sobre a mesa, e cada vez que tem um daqueles momentos, ela come uma como uma doce lembrança para escolher uma realidade diferente. O corolário, o princípio da pílula vermelha. A teoria. Minhas crenças e expectativas afetam o campo e atraem as coisas para mim. A pergunta: é possível que eu veja o que espero ver? A hipótese: se eu decidir procurar os 8 itens listados, vou encontrá-los. Tempo necessário: 72 horas. Marque a data e a hora de início e final. Uma sugestão de abordagem ou intenção. Se esta experiência carrega água, isto significa que o mundo lá fora reflete o que eu espero ver. Nos próximos 3 dias, eu vou procurar e marcar os 8 itens seguintes: uma gargalhada, um brinquedo da minha infância, minha música favorita do ensino médio, o número 222, uma bola de praia, um idoso com chapéu elegante, um bebê sorrindo
e um cartaz com uma mensagem para mim. No final, faça as suas anotações. Quanto mais você olhar para a sincronicidade, mais sua vida se tornará mágica. Você é o magista que faz a grama verde. Robert Wilson Anton, autor americano. Suas crenças bloqueiam o fluxo da abundância ilimitada do mundo? Se você quiser encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla, inventor sérvio-americano. Eu sou mais ou menos analfabeta quando se trata de qualquer coisa elétrica. Sei o que é uma tomada e como colocá-la na parede. Além disso, sou completamente nula. Mas há um dispositivo usado em eletrônica que fornece uma boa metáfora para entender por que algumas intenções são tão fáceis de manifestar e por que outras parecem enervantemente quase impossíveis. O dispositivo é chamado de resistor e, basicamente, eletricistas, por favor, perdoem a minha explicação simplista. O que ele faz é reduzir a quantidade de corrente elétrica que flui através de um circuito. Resistências limitam o número de elétrons que podem fluir, passando por um determinado ponto de uma vez só. Nossas crenças sobre nós mesmos e sobre a forma como o mundo funciona servem como resistores, bloqueando o fluxo da abundância ilimitada do mundo. Nossas crenças são os freios que impedem o natural, sempre atual, fluxo de bem-estar. Deixe-me dar um exemplo. A maioria das pessoas acredita que o dinheiro é limitado e difícil de encontrar. Isso é um resistor. Por outro lado, elas não acreditam que a saúde ou a inteligência é limitada. Só porque eu sou saudável, não significa que você não pode ser saudável também. O brilhante intelecto de Stephen Hawking não impede que Matt Groening e Steven Spielberg utilizem também sua inteligência de outra forma. Mas quando se trata de abundância, a crença de que só há uma quantia limitada para todos, isso constitui um resistor muito grande e melhor em bloquear o fluxo do que outras resistências populares. Outro resistor tamanho família é acreditar que você sabe a melhor forma de realizar um objetivo particular. Vamos dar um exemplo. Uma intenção popular para muitos. A maioria com quem falo acredita que a melhor maneira de viajar pelo mundo é conseguir um emprego onde possam acumular dinheiro suficiente e tempo de férias para visitar, digamos, a Cidade do Cabo, Monte Carlo ou até mesmo Denver, no Colorado. Eu, por outro lado, não tinha nenhuma expectativa de que fosse de uma forma específica. Sabia que tinha um ardente desejo de viajar, mas não tinha sequer a ideia de como fazer isso acontecer. O que eu tinha eram os meios para reconhecer que não tinha ideia alguma. Era claro para mim que se eu desejava ir para algum lugar no mundo, minha única opção era dar chance ao universo para me mostrar como fazer isso acontecer. Me deixei guiar completamente, confiando que o universo era uma porção mais inteligente e mais abundante do que eu. Em vez de seguir o caminho aceito, uma vida de escravo para acumular dinheiro e tempo de férias, eu agora viajo de graça. O universo me levou a ser escritora de viagens, uma ocupação que eu sequer sabia existir quando fiz a declaração de que queria ser uma viajante pelo mundo.
Dinheiro? Quem precisa de dinheiro? No mundo da eletrônica, resistores por vezes vêm a calhar. Eles podem criar calor e luz. Mas para mim, que anseio por uma vida de facilidade e graça, prefiro manter o fluxo tão escancarado quanto puder. Experimento número 3. O corolário Simon Cowell. Mesmice. Minha função é julgar entre o certo e o errado, preto e branco. Visão de mundo 2.0. Nada é absoluto. Somente meu pensamento faz ser. O homem sempre foi seu próprio problema mais irritante. Reinhold Niebuhr, teólogo americano. Eu nomeei este experimento após o famoso juiz do American Idol, a quem o guia de TV nomeou em sua lista de o mais desagradável vilão de todos os tempos, porque quando nós somos vigilantes, apontando dezenas de certos e errados, bons e maus, perdemos muito. Estrangulamos nossa fonte de energia. Eu sei que fazer julgamentos parece necessário para uma vida cheia de compreensão, mas entender as coisas é realmente um sinônimo para tirar o seu poder. Uma vez que você começa a rotular, esta é uma árvore de carvalho, aquele é um delinquente juvenil, aquela coisa ali é um sofá. Todas as outras possibilidades estão cortadas pela metade, como a cabeça do cavalo em O Poderoso Chefão. Essa árvore de carvalho pode ser a casa para um esquilo, ou um esconderijo infantil para esconde-esconde. Aquele delinquente juvenil pode ser um artista brilhante. Aquele sofá pode ser uma cama ou um castelo para um menino de 6 anos de idade. Assim que definimos tudo, paramos de olhar para qualquer outra possibilidade. Acima de tudo, esta experiência examina a crença da velha escola, das suas realidades absolutas. Já que temos apenas 3 dias, vamos deixar os potenciais absolutos como o cosmos, as divindades superiores e o pensamento original para os gênios, e vamos examinar os absolutos que acreditamos sobre nós mesmos. Por exemplo, é uma realidade absoluta que você não é fotogênica ou não tem a sorte no amor? É uma realidade absoluta que você não pode ganhar dinheiro suficiente ou nunca poderia deixar seu relacionamento sem amor? Temos todas elas, crenças às quais nos apegamos e investimos nossa energia, não importando o que as evidências possam confirmar ou não. Um dos meus absolutos costumava ser: eu não sou uma boa oradora em público. Não me sinto confortável de ficar diante de um palco, na frente de uma plateia. Eu contei essa história algumas vezes. Tornou-se um mantra para mim. Cada um dos meus amigos já tinha ouvido esta pobre história milhares de vezes. Mas não é mais verdadeira do que o outro lado dela, onde eu sou uma maravilhosa, confiante e inspiradora oradora. No mundo quântico, no campo das potencialidades infinitas, nenhuma realidade é mais verdadeira do que qualquer outra. Não há tal coisa como absolutos. Nenhuma verdade é definitiva. Definir-me como uma palestrante inexperiente é apenas uma de muitas probabilidades. Uma probabilidade igualmente válida é que eu sou uma oradora talentosa. É tão verdade como a outra, mesmo que até agora eu tenha puxado para mim mais de uma
do que da outra probabilidade, porque a estive proclamando como um disco quebrado. Se eu examinar com a ajuda de Sigmund Freud, provavelmente poderia encontrar um monte de razões para repetir meu mantra: eu não sou uma boa oradora. Com isso, aparentava simpatia e atraía tapinhas nas costas. Sempre que eu dizia, mais de uma vez, em qualquer momento que o assunto vinha à tona, meus amigos repetiam obedientemente suas considerações de rotina. Mas, Pan, você é sempre tão divertida, tão engraçada. Como não poderia ser uma grande oradora? Então, permanecia com os meus mais e mais e mais. Meu mantra colhia doces pontos, e a atenção dos outros é uma boa desculpa para evitar algo que eu realmente desejava fazer. Porém, cada vez que repetia estas palavras, estas humilhações, adicionava mais massa em minha realidade particular. Eu enchi o balde com essa probabilidade, tornando-o mais e mais pesado para carregar. Assim, quanto mais rapidamente abandonei o balde de supostos fatos, mais rápido comecei a desfrutar da realidade de ser uma oradora confiante. Realidade absoluta? Nem tanto. Você pode sofrer, mas só a partir das falsas crenças. Michelle Long O'Donnell, autora americana. É uma ilusão comum que existem bons e maus, aqueles que usam chapéus brancos e os que merecem ser amarrados aos trilhos da estrada de ferro. Este jogo de certo e errado, ganhar ou perder, você ou eu, atingiu proporções imensas. Ao dividir e rotular tudo, nós automaticamente reduzimos nossas possibilidades em, no mínimo, 50%. Crendo que há tal coisa como uma resposta certa, perdemos metade das nossas opções, metade da nossa liberdade pessoal, metade da nossa energia. Nós também acabamos com um monte a mais de regras. A força da energia invisível, todo-poderosa, fica fatiada e picada, classificada e categorizada até que seu âmago, seu mojo ilimitado, é sugado direto para fora dela. Ao jogar neste campo de batalha, enviamos a força que molda tudo e molda nossas vidas para o olheiro, para o pequeno e comovente olheiro de nossas vidas, o ego. Nossos julgamentos constantes neste jogo do dia a dia erguem uma espessa cortina entre nós e o campo das infinitas possibilidades. A ginástica mental que fazemos para jogar este ou outro jogo configura a resistência, nos leva a culpar os outros e nos treina para ver tudo como um problema. Torna literalmente tudo o que acontece em nossas vidas como ação do inimigo, mesmo com relação aos nossos próprios corpos, que nós esperamos com certeza decair, ficar doente ou apodrecer, embora façamos tudo o que é possível para adiar tal coisa. A visão de mundo 1.0 baseia-se na crença de que tudo está fora de nós. O ambiente, os políticos, os alimentos, os corpos, que são examinados regularmente por conta de avarias em exames atuais, os outros países, até mesmo nossos amantes, a quem temos sido alertados para examinar se há sinais de que não estão somente conosco, mas nos traindo com outro alguém. Cada reportagem, cada comissão, cada discurso político, todos os livros de autoajuda,
são baseados em nosso fascínio interminável com o que há de errado. Nós tomamos pílulas, compramos bebidas energéticas, nos torcemos em poses de yoga, cantamos, meditamos, oramos a alguma divindade nebulosa, numa busca infrutífera para corrigir tudo de errado em nossas vidas, a fim de evitar que o mal que foi anunciado chegue. Os livros de história estão cheios dos mesmos contos chocantes de guerra, fome, da agitação política. Como Pat Adams, uma vez, sabiamente perguntou: onde está o capítulo da festa? Nós só vemos o que fomos ensinados a ver. O normal não é algo a aspirar, é algo para afastar. Judy Foster, atriz norte-americana. Será que por causa dos tratamentos, analisando e trabalhando tão diligentemente para aniquilar todos esses problemas, lhes damos o poder de nos governar? É possível que o exercício de tais esforços extremos para evitar nosso inevitável desaparecimento realmente facilite a própria morte que esperamos evitar? O que esse experimento sugere é que nosso próprio medo equivocado disso tudo é que dá poderes e impulsiona esta histeria, e que os nossos 5.000 anos de educação sobre o reinado da falta, da limitação e da melancolia nos cegou para aceitarmos uma bondade simples e imutável que está sempre do nosso lado. Durante as próximas 72 horas, eu vou pedir para você rebaixar seus tiranos internos, tirar sua armadura e esperar para ter um vislumbre da energia que sustenta a vida que flui através de você, que cuida e prevê cada uma de suas necessidades. Martin Luther King Jr. nunca disse: eu tenho uma reclamação. Michael Bernard Beckwith, autor e pastor americano. Todos nós temos histórias. Tal como os irmãos Grimm, temos que recontar essas histórias para quem quiser ouvir. Eu tenho problemas para dormir. Eu odeio exercícios. Eu nunca fui organizado. Mas essas histórias não são mais verdadeiras, a não ser que você tenha repetido-as tanto que fez delas seu telefone pessoal, do que as histórias opostas. Há toda uma paleta de outras histórias e algumas de nossas histórias nos servem. Por exemplo, outra das minhas histórias, e eu optei por ficar com esta, é que sou uma escritora brilhante. Adicionando peso a essa história e repetindo-a para mim mesma, me permiti escrever 17 livros. Isso me garantiu uma carreira fazendo o que amo. Ao repetir uma história várias vezes, criamos vias neurais que reforçam essa realidade. A vida é uma questão de múltipla escolha, junção quantum, entre em ambas as pistas. Sinal de rua compartilhado no Facebook. A realidade é radicalmente diferente dependendo de quem fala. Algumas pessoas fumam a vida toda e nunca têm câncer de pulmão. Outras consomem calorias intermináveis, devoram glúten e todas as outras coisas ditas prejudiciais e ainda têm corpos como o de Kate Moss. Há quem leia livros como este e não produzam resultados. Eu aprendi sobre a inexistência de uma realidade, do tipo senso comum, quando estava na escola de jornalismo.
Meu professor de relatório 1, em seu entusiasmo ao nos fornecer uma experiência da vida real, mostrava repórteres iniciantes e novas notícias. Ainda que o primeiro preceito do jornalismo seja a objetividade, e que somos ensinados que o preconceito de qualquer espécie é um convidado indesejado, os vídeos arquivados eram tão diferentes quanto as opiniões de Barack Obama e Vladimir Putin. Eu pensava, será que você realmente pode ver o mesmo evento que eu acabei de ver? Deve haver uma resposta certa para esta pergunta. Se a realidade difere de pessoa para pessoa, podemos falar de uma realidade no singular? Ou será que deveríamos realmente falar sobre realidades no plural? E se existem realidades plurais, quais são mais verdadeiras do que outras? Philip K. Dick, escritor americano de ficção científica. A crença é apenas um pensamento que continuamos a sustentar com frequência. Nós decidimos como as coisas são e continuamos a fazer tudo o que pudermos para provar essa conclusão. E se em vez de procurarmos esta tão difícil resposta certa, nós simplesmente admitirmos que não há uma realidade universal? Ao aceitarmos a noção de realidade absoluta, não temos mais como defender nossas posições ou lançar culpa sobre alguém à toa. Então, paremos de tentar esmagar a vida para dentro da nossa pequena caixa de certo e errado. Podemos usar esse potencial para criar o que quisermos. Optar por não julgar muitas vezes parece desconfortável. Tudo na visão de mundo 1.0 grita a importância de encontrar o caminho, o parceiro certo, a carreira certa, o estilo de vida certo. Isso não só colocou uma enorme pressão sobre nós, mas também é veementemente falso. Na sopa quântica, há milhões de respostas certas. Quando acreditamos que há apenas uma resposta certa, nós nos tornamos indignados com aqueles que têm outra resposta. Obviamente, ele escolheu a resposta errada. Uma vez que percebemos haverem diferentes respostas corretas para tudo e para todos, podemos recuar no julgamento, ser mais brincalhões, mais fluidos, mais abertos à palheta turbulenta de infinitas possibilidades. Mude sua mente sobre o que você quer ver, e todo o mundo mudará de acordo. Um curso em milagres. Aos 25 anos, Michelle Long O'Donnell, a autora de Of Monkeys and Dragons, era enfermeira em uma das primeiras unidades de cuidados intensivos pediátricos do país. Ela era casada com um marinheiro veterano do Vietnã, tinha uma filha de 2 anos de idade e estava grávida de sua segunda filha. Porque sofreu insuficiência do rim esquerdo quando jovem, os médicos pensaram que seu rim direito estava sobrecarregado e decidiram ministrar-lhe uma droga para induzir o parto da criança. Um erro de cálculo relativo à data da última menstruação causou o nascimento prematuro de sua filha Lara, aos 7 meses, pesando apenas 2,5 kg. Diante de um quadro de rouxidão e ausência de movimentos e sons, os médicos levaram a bebê para uma bateria de exames, onde foi constatada uma doença da membrana hialina. Ela era incapaz de levar ou mesmo manter o ar em seus pulmões. Durante a primeira noite, ela teve 5 paradas cardíacas. Mesmo com 100% do oxigênio sendo bombeado para os pulmões,
ela ainda não estava recebendo o suficiente para abastecer os rins e o cérebro. Em 1970, os bebês nessas condições não sobreviviam. Mas quando o residente-chefe veio, no dia seguinte, pedindo permissão para interromper o tratamento, algo dentro de Michelle disse: não, tudo vai ficar bem. Mesmo sabendo, como enfermeira experiente, que retardo mental grave seria o resultado da privação de oxigênio, ela se recusou a dar permissão para tirar o aparelho da tomada. Era como se houvessem duas pessoas vivendo dentro de mim. Uma delas era um desastre emocional, hiper assustada como de costume, fumando doentiamente. Chamava o laboratório para ver os resultados dos exames de sangue a cada hora. Quando escapei um instante para vê-la, seus braços estavam batendo no ar enquanto lutava para conseguir manter o ar em seus pulmões. Assim disse ela. No entanto, havia uma outra de mim, com uma convicção profunda e subjacente na probabilidade quântica de que tudo ia ficar bem. O marido de Michelle a abandonou 2 dias depois. E depois de 2 longos anos, quando Lara foi finalmente liberada da UTI, O'Donnell começou uma vida nova. E nem uma única vez aceitou que a filha tivesse a probabilidade de retardo mental ou de que a probabilidade de cura não fosse possível. Eu senti, dentro de mim, que era essencial que eu não desse permissão para essa coisa fazer parte de nossas vidas. Podia ser que nós tivéssemos que lidar com isso, mas essa não seria a nossa identidade. Assim disse ela. Claro, você tem que lidar com os problemas se eles surgirem, mas é necessário deixá-los, de forma a não identificar com o seu todo. Não importa o quanto eles olhem para você, você ainda está inteira, completa e intacta. Focalizar o problema e se apegar a ele, mesmo inconscientemente, nunca permite a possibilidade de libertação. Há uma diferença entre lidar com o que você tem que lidar e construir um santuário para isso. Quando Lara tinha quase 2 anos de idade, sua mãe, carregando-a junto ao quadril, estava se preparando para colocar um biscoito na boca da filha, assim como fizera muitas vezes antes. Lara, que não tinha mostrado consciência de qualquer espécie, havia basicamente vivido como um vegetal, como os médicos diziam que ela continuaria a viver. Então, ela sorriu para a mãe, estendeu a mão para pegar o biscoito e o colocou na boca. Depois disso, ela teve uma rápida e grande melhora. Cresceu e se tornou advogada. Atualmente trabalha para o Procurador-Geral do Texas. Como Michelle diz agora, você tem que manter sua mente fora do problema e não deixar qualquer realidade tornar-se a sua identidade. Continuamos na parte 8.